o livro Regina 3, que vai agora ser publicado. Dizer que é um prazer imenso poder estar aqui e partilhar com vocês este momento, especialmente com a Fátima Fernandes e o Altino Schindele. Eu preparei um texto, sou um dos leitores, na verdade, dessa trilogia, agora é trilogia ainda, mas já sei que vai depois para um quarto número, a Regina vai deixar de ser trilogia. Sou um dos leitores e não é a primeira vez que me debruço sobre a Fátima Fernandes, consequentemente sobre o seu livro Regina. Eu, infelizmente, preparei o meu texto hoje, por isso terei de ler, para não ficar aqui depois a inventar coisas que nada têm a ver com o próprio livro. Regina 3 no contexto da literatura para crianças. A partir dos anos 2000, principalmente no período pós-4 de abril, referindo-se ao alcance da paz em Angola, a literatura infantil passou a acolher os escritores que não conseguiam se afirmar no contexto literário adulto, fundamentalmente na poesia. Grande parte desses inclinos sedimentou alguns equívocos que já existiam e a literatura infantil passou a ser um segmento da literatura que caminhava sem norte. Nos anos 80, até os anos 90 do século passado, nós tínhamos uma pseudocrítica que estava frequentemente a atacar os novos autores. E muitos desses autores viram a literatura infantil como um refúgio. Então começamos a receber uma porrada de escritores que acreditavam que produzir para a criança é uma coisa muito fácil. Há mais de um ano publicávamos no jornal Cultura um artigo intitulado Adulta Questão da Literatura Infantil. Na verdade, esse artigo visava chamar a atenção dos escritores produtores de literatura infantil e dos pais que, não sendo leitores regulares na sua maioria, não têm a capacidade crítica de avaliar os livros que até certo ponto farão parte do processo de construção da personalidade do seu filho. Preocupava-nos, acima de tudo, a forma como a literatura infantil era produzida e a falta de crítica literária, glosando obras desse segmento da literatura que é conhecido como literatura infantil. Regina 1 faz parte das obras que elegemos como objeto de estudo, tendo sido reconhecida a sua qualidade literária, mas colocando-se em questão o real destinatário. Em vista disso, ao sermos convidados pelos autores do referido livro para o prefácio, elegemos como título a frase manter a opinião ou revogá-la. A nossa literatura, de modo geral, enquanto instituição literária, nasceu de uma ideologia que privilegiava o discurso étnico-literário como forma de reivindicação política e cultural. Assim, as fábulas assumiam-se como a forma primária de representação literária para a literatura infantil. Esse discurso evoluiu e finalmente colocou o ser humano na narrativa, sem fugir do ambiente rural, que era na verdade um espaço social semelhante ao fabulístico. Tal narrativa orientou muitas gerações, mas com o surgimento da Disney nas nossas televisões, adaptando cinematograficamente, grande parte dos contos infantis ou infanto-juvenis do Ocidente, esse discurso passou a ser desinteressante. Pega-se em obras infantis angolanas e em obras infantis do mundo árabe, asiático ou europeu, dá-se a possibilidade de escolha às crianças, elas naturalmente ficariam com as últimas. E eu fiz um exercício, na verdade, compilei uma dezena de livros, dentre os quais faziam parte Robin de Bosque, entre outros, vários contos ou histórias que já foram representadas pela Disney, e pus um conjunto de crianças a escolher. Claro que eu misturei com a literatura angolana e os meninos foram escolhendo aquelas obras que apareciam representadas na Disney, naturalmente. Muitos autores, longe dessas narrativas ideológicas muito ligadas à oratura, o que não é mau, lendo melhor o momento e acompanhando a evolução da própria sociedade, mudaram de discurso, trazendo para o espaço urbano a narrativa.
E Fátima Fernandes e Altino Schindel fazem parte desse leque de escritores ainda restrito. Em termos de recessão literária, é importante que os autores percebam as mudanças operadas pelo tempo e a configuração do leitor coevo. O leitor coevo aqui é precisamente a criança. Mudaram-se os tempos, mudaram-se os leitores. Produzir-se para as crianças de hoje torna-se um grande desafio a todos os níveis. A criança de hoje quer ler os livros que já foram adaptados ao cinema. As crianças é que delimitam, no final das contas, o que será literatura infantil. Desse ponto de vista, pode-se dizer que Regina 1 terá vencido a crítica. Na verdade, há coisa de um ano, eu escrevi sobre esse livro, como já disse, e apresentei uma opinião um pouco adversa àquilo que seriam os intentos da própria autora, né? A escritora, no caso, Fátima Fernandes. Mas as crianças acabaram por provar que, na verdade, elas é que decidem o que será literatura infantil e o que não será literatura infantil. E, Regina, não é necessário falar aqui sobre o sucesso desta saga, né? Então, desse ponto de vista, a Fátima está de parabéns, e o Schindel também. Sobre essa questão, a grande poetisa brasileira Cecília Meirelles, fundadora da primeira biblioteca infantil do Brasil, citada por Barbosa, escreve: são as crianças que delimitam o conceito com as suas preferências. Costuma-se classificar como literatura infantil o que para elas se escreve. Seria mais acertado classificar o que elas leem com utilidade e prazer. Mais do que literatura infantil, existem livros para criança. Regina colhe simpatia de todas as crianças com as quais fizemos experiências literárias. A verdade é que Regina, obra que se vai constituindo como uma saga, impõe desafios a qualquer crítico ou eventualmente estudiosos especializados em literatura para crianças, na medida em que se apresenta como uma obra que, a partida taxada para crianças, no entanto, transpõe a barreira da idade, podendo ser apreciada por qualquer leitor, independentemente do nível etário. Quem, desanimado, resistiria ao humor de uma criança como a Regina? Esta personagem redonda, de forte densidade psicológica, imprevisível, traquina, questionadora, afável e, acima de tudo, criança. Abrir um parênteses para nos solidarizarmos com todos os que se fizeram precoce na vida por razões várias. É importante ser-se criança, porque é o único momento da vida ao longo do qual somos seres celestes. Regina 3 obedece esteticamente, como não poderia ser o contrário, à mesma linhagem das anteriores Reginas. Quadros cultos, cujo diálogo começa com a mãe ou casualmente contra a personagem e é concluído magistralmente pela Super Regina, que deixa os intervenientes deste fantasmagórico universo sem palavras. A qualidade de um escritor está indubitavelmente na capacidade de transformar os factos. Fátima Fernandes ensina-nos que o engajamento literário não surge apenas em textos catalogados para adultos, servindo-se de uma das figuras contemporâneas que, incontestavelmente pelas suas ações, faz parte do imaginário social angolano como que uma milenar tradição, surgindo implícita ou explicitamente nas mais variadas artes, como personagens, metáforas, parábolas, desenhadas pelos mestres da alegoria. A Regina, esta menina futurista, no último livro da então trilogia, precisa de uma galinha para pôr ovos e assim tornar-se milionária, o que Fátima Fernandes e Schindel não quererão sugerir afinal. Antes de ser literatura para criança, é acima de tudo literatura. Literatura é essencialmente artivismo, um veículo para se fazer vincar ideologias, pensamentos, chamar a atenção das pessoas e etc. Essa questão de engajamento prossegue e, através da Super Regina, Fátima questiona o lugar da mulher na sociedade, denunciando a posição machista, segundo a qual o lugar da mulher é na cozinha ou em casa, com o agravante de as crianças crescerem já com tais preconceitos. E na página 13, pelo menos no livro digital que eu recebi, era a página 13. Espero não ter alterado. Quem é
Quem não queria uma mulher a cozinhar e arrumar a casa enquanto estou sentado a descansar? Tal pretensão é tão forte que, pelo menos na versão digital do livro, a menina Regina diz tais palavras de uma forma muito masculina, colocando um verbo que pode muito bem flexionar em gênero, ela coloca no masculino, né? Sendo uma menina a falar, que é para demonstrar o lado machista da coisa. Se ainda não leu as outras Reginas, aconselho-o a ler e concordará que tem em mãos uma das obras mais divertidas da moderna literatura feita para crianças. Votos de boa leitura e obrigado a Fátima e ao Schindler pela viagem. É isto mesmo, não estamos a falar de desenhos animados em televisão. É difícil um livro desta natureza fazer crianças e adultos viajar alegremente. Bem-haja aos seus autores. Muito obrigado.